beleza? Eu sou a Dani do Alergia e Eu, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre substituições alimentares para os alérgicos a níquel. Pessoal, ouso dizer que esse assunto, substituições alimentares para quem tem alergia a níquel, é um dos assuntos mais pedidos aqui no canal. E lá no Insta também teve gente que já pediu, apesar que o Insta é bem recente, eu fiz esses dias aí atrás. Então, se você não me segue por lá, já aproveita para me seguir. É um Insta específico do Alergia e Eu. O que você tá esperando? Ó, eu vou te cobrar isso sim, porque eu tô aqui no YouTube desde 2018. Muita gente me agradece pelo conteúdo daqui, que gosta bastante, tem ajudado muito, né, na vida das pessoas alérgicas e tal. Muita gente até me pedia muito conteúdo mais vezes por semana, e eu não conseguiria soltar mais que um vídeo aqui no YouTube por semana. E depois de muito resistir, eu resolvi finalmente fazer esse Insta do Alergia e Eu. Então eu vou cobrar sim. Me segue por lá, gente. Pelo amor de Deus, eu tô ajudando vocês têm que me ajudar também. Tem que ser uma troca aí. Se vocês me pediram bastante, agora tem esse Insta do Alergia e Eu. Entendeu? Aproveita para compartilhar bastante os vídeos aqui no YouTube, os posts lá do Alergia e Eu, para esse assunto, esse conteúdo que acaba sendo... atingindo um público super específico, mas é super relevante, muita gente precisa, sabe? O número de alérgicos é tão grande, então para que eu consiga atingir o maior número de alérgicos possível, tá bom? Então me ajuda aí. E eu digo isso porque, sobre essa questão das substituições alimentares, porque muitos alérgicos a níquel se deparam com essa dificuldade, nem sonhavam que alguns alimentos podem ter níquel. Aqui no canal, inclusive, eu já fiz vídeos sobre isso, sobre o níquel nos alimentos, alimentos com e sem níquel, e eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição aqui embaixo. Então, muita gente se vê, assim, perdida e muito surpresa em relação a isso, né? Então, e muita gente me pede, mas então o que você come, Dani? Porque a gente acaba tendo muita restrição e tal. Eu já avisei que eu não preciso cortar alimentos com níquel, eu só preciso evitar o consumo excessivo desse tipo de alimento, tá bom? Porque eu não posso ter uma quantidade muito grande, né, de níquel no organismo. E aí isso acaba me ocasionando reações alérgicas. Então, o que acontece? Todo mundo... Quem me acompanha aqui, né, assiduamente, já há algum tempo, sabe que eu iria me casar no religioso com a festa maior, né, em maio, e eu tive que adiar o casamento por conta da pandemia. E antes de tudo isso acontecer, da pandemia, quarentena e tal, eu tava com acompanhamento nutricional, com o André Fachin, e a gente tava... E eu gostei muito dele porque ele entendeu que eu tinha restrições alimentares e inclusive me deu essa listinha de substituições de acordo com o grupo alimentar. Então, a dica que eu vou dar para vocês aqui não é dica, por exemplo, da dieta que eu fazia com ele, da quantidade de alimentos, de como era semanalmente na minha vida. Porque eu tinha uma alimentação específica a cada semana com ele. Mas assim, ele me deixava livre dentro dos grupos alimentares em si, porque ele sabia que eu tinha minhas restrições com essa questão do níquel, alimentos com níquel, então eu poderia variar a alimentação de acordo com cada grupo alimentar, mas teria que ser dentro daquilo que ele me passava para fazer. Então eu não sou nutricionista, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu não sou. O que eu vou passar para vocês aqui por exemplo, hoje eu vou abordar, é só o primeiro vídeo, eu esqueci de falar isso, tô empolgada para esse vídeo, é só o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou abordar esse assunto. Por quê? Porque não dá para falar tudo aqui, são vários grupos alimentares, e hoje eu vou abordar o grupo do arroz e dos pães. Então, por exemplo, dentro do grupo do arroz,
tem um exemplo, tem o arroz integral, tem isso, aquilo outro e tal. Então, como eu sabia que alimento integral tem níquel, eu tinha que evitar o consumo, por exemplo, de arroz integral. Aí eu poderia substituir por outro alimento dentro desse grupo, de acordo com a quantidade especificada e tal, e de acordo com a quantidade que ele pedia para que eu consumisse, entendeu? Mas eu não vou falar essa questão de quantidade, de como era a minha alimentação, tá bom? Eu só vou falar sobre as substituições que eu estava livre para fazer de acordo com as minhas restrições, tá bom? Então, é isso, tô deixando claro. Aí, para ajuda em relação à dieta em si e tal, vocês têm que... Ah, mas aí, qual é a quantidade que eu tenho que comer desses grupos aí, Dani? Tudo aí, vocês já estão entrando em outro mérito, porque eu não sou nutricionista, não tem nada a ver comigo. Eu só tô dando dica, assim, para você substituir dentro das substituições que eu podia fazer. Eu quero deixar bem claro e tô sendo até repetitiva, porque na internet tudo vira polêmica. Então vai ter gente que vai falar assim, como você tá falando sobre alimentos, você não é nutricionista e tal? Não estou entrando no mérito do plano alimentar que o profissional faz de acordo com cada necessidade de cada paciente e tal, entendeu? Não estou entrando nesse mérito, ok? Então tá, vamos lá. Gente, então hoje é a primeira parte de dicas, né, dessas substituições alimentares. Eu vou abordar o grupo do arroz e o grupo dos pães, tá bom? Então, eu vou ler aqui para passar uma informação super completa para vocês. É um documento que eu mesma fiz de acordo com as substituições que eu poderia fazer e de acordo com as listas de alimentos com e sem níquel que eu já tinha, de acordo com o diagnóstico do meu resultado do exame do PET teste. Quem não sabe sobre esse teste, eu acho que todo mundo que me acompanha aqui já sabe sobre esse teste, já tá cansado de saber, mas eu vou deixar o link dele aqui na descrição, aqui embaixo. Então, eu fiz um resumo do que é importante vocês saberem, tá bom? Então, no grupo do arroz, você precisa evitar. Você que tem alergia a níquel e que já sabe que o consumo de alimentos com níquel também ocasionam reações alérgicas em você. Porque já ouvi falar, pessoas falando que tem alergia a níquel que não tem problema nenhum com a alimentação. Então isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem problema em relação ao alimento X, mas ao Y que tem níquel também não. Então varia muito. Então procure também um médico alergologista ou dermatologista que você fez o teste com ele e também questione sobre isso, né? Se você precisa ter essa restrição alimentar ou não. Tudo isso depende do profissional. Agora, eu tô falando que se você tem reação alérgica, se você tem algum problema com alimentos com níquel também, aqui vai dicas, eu vou dar dicas de possíveis substituições alimentares dentro dos grupos específicos. Me desculpem a repetitividade, mas tem que deixar tudo muito claro, porque eu não gosto de polêmicas, eu fujo de polêmicas, então é isso, tá bom? Então eu fiz tudo certinho aqui pra ler pra vocês e não deixar escapar nenhum detalhe, tá bom? No grupo do arroz, você precisa evitar o arroz integral, macarrão integral, feijão, lentilha, ervilhas, soja, tá bom? Evite. Agora, o que você pode consumir no lugar desses alimentos que você precisa evitar e você acaba suprindo as necessidades desse grupo específico do arroz? Consuma arroz branco, macarrão comum, lasanha comum, nhoque comum, ravioli comum, panqueca comum, polenta, batata, purê de batatas, milho, quibe cru ou assado, sushi, pirão, farinha, farofa. E uma observação muito importante. Nesse grupo, evite tudo que for integral, inclusive massas. Dê preferência à farinha de trigo branca, farinha de arroz, etc. Evite molho de tomate, dê preferência ao molho branco, né? Se você quiser fazer aquele nhoque, aquela lasanha e tem molho, vocês sabem que o tomate está na lista de alimentos com níquel, mas isso
assunto de outro vídeo, de outro grupo de substituição. Mas assim, eu tô abordando o molho especificamente, é melhor você evitar o molho de tomate e dar preferência ao molho branco, tá bom? Agora no grupo dos pães. Evite pão francês integral, pão de forma integral, bisnaguinha integral, torrada integral, bolacha, biscoito integral, bolo com massa integral, cereais integrais, bran, muesli, etc. Consuma no lugar desses alimentos que você precisa evitar. Pão francês comum, pão de forma comum, bisnaguinha comum, torrada comum, bolacha, biscoito, doce, né, comum, biscoito, água e sal comum, bolo comum, pipoca, pão de queijo, biscoito de polvilho, tapioca, panetone, pão de batata, salgadinhos de festa. Nesse grupo, ó, 2 observaçõezinhas eu fiz. Evite tudo que for integral. Dê preferência à farinha de trigo branca, farinha de arroz, etc. Da mesma forma ali que eu falei para o grupo do arroz. E outra observação, doces, por exemplo, evite bolacha com recheio de chocolate, bolo de chocolate e chocotone. Por quê? O chocolate também tá no grupo de alimentos com níquel, ok? Deixei uma observação aqui muito importante também, que no meu caso, em relação a alimentos com níquel, eu percebi que o mais importante é evitar o consumo excessivo, como eu falei para vocês no começo do vídeo, né? De alimentos integrais e de chocolate, que são os que mais me causam problemas ali em relação às alergias. Esse consumo excessivo de integral e de chocolate. E cada caso é um caso, você precisa se observar e, se necessário, né, fazer uma consulta aí com o seu médico dermatologista, alergologista e até um nutricionista também. Eu confesso que eu não vi muitos nutricionistas com conhecimento específico com essa questão de alimentos com níquel, mas eu gostei bastante, apesar do meu nutri não ter entrado no mérito disso, né, alimentos com níquel ou sem níquel, de não ser uma especialidade dele também. Meu nutri atualmente não é mais, né? Ele era na época eu dei uma parada por conta do casamento que adiou. Apesar de não ser específico, né, uma especialidade dele e tal, eu achei bacana que ele entendeu minhas restrições e aí ele me deu essa lista de substituições. Então ele falou, ó, eu tenho essas listas e de acordo com suas necessidades, né, de acordo com o que eu for passar para você, você mesmo pode realizar essas substituições dentro desses grupos alimentares, entendeu? Nutricionistas no geral, creio eu, não sei se é uma regra, né, sempre colocam ali pra gente dar preferência ao consumo de alimentos integrais. Inclusive nas minhas listas de substituições, como ele não entrou no mérito do níquel, ele sempre tava ali, né, padrão, né, preferência integral. Mas o integral tá na lista de alimentos com níquel, é algo que eu amo e que eu sempre consumi muito, inclusive eu acho que foi na época que eu tive a minha última crise mais grave, eu tinha um excesso de alimento integral muito grande no meu organismo, de níquel no meu organismo, por conta do consumo exagerado de alimento integral de manhã, à tarde e à noite. Então, eu sabia que pra mim não ia adiantar, eu não poderia, né, consumir o integral. Então, eu até falei pra ele, falei, ó, infelizmente o integral pra mim não rola. De vez em nunca, quem sabe e tal, mas não rola. Então, eu fui adaptando de acordo com a minha realidade. No próximo vídeo, eu vou falar sobre outros grupos alimentares e substituições. Espero que vocês tenham entendido o intuito desse vídeo. E, gente, uma mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês, tem muita gente que fica desesperado, fala assim, nossa, agora a minha vida acabou, o que eu vou comer? Não vou poder comer mais nada e tal. Se vocês se atentaram, né, a tudo que eu li ali pra vocês, a lista de alimentos que vocês precisam evitar dentro desses grupos é muito menor do que os alimentos que vocês podem consumir, entendeu? Então, fica a dica, não é uma coisa de outro mundo também. Então, dá pra dosar ali e dá pra levar uma vida super tranquila em relação a isso também, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, já aproveita para deixar seu joinha aí, que é muito importante também. Compartilha com as pessoas alérgicas a níquel que você conhece. E
É isso, tá bom? Ah, clica no sininho também para receber notificação toda vez que sair vídeo novo aqui no Alergia e Eu. E não se esquece, me acompanha lá no Insta também, @alergiaeeu, ok? Então é isso, um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Fique bem!